Ah, vamos assistir, vai então. Eu já dei likezinho, né? E o sempre dublado, né? O Art aí sempre fazendo um bagulho foda. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje vou rolar algo interessante, tá? Nesse vídeo eu quero contar a história de um jogo e navegar com vocês juntos nessa jornada maluca e experimental em um jogo. Esse de traduzir a garota tá na minha tá na minha wishlist. Ele é bom, né? Toda vez que eu via o finalzinho do jogo, dava vontade de chorar. Que... Eu acho Cara, que eu é difícil postei. explicar. Vamos lá, eu descobri esse jogo navegando Esse aqui eu postei no YouTube, mas o da dessa aí de traduzir, eu não sei se eu postei. na Steam, tá? Eu me deparei com a página dele e parecia interessante. Tinha uma nota boa e parecia ter uma premissa legal. Mas o que mais me chamou a atenção foram as análises e reviews desse jogo, que geralmente a gente vê antes de comprar um jogo, né? Se você descer e ver o que o pessoal falou sobre, a maioria das reviews é: esse jogo mudou minha vida. Mudou a minha visão sobre o mundo. Não. Será que ele botou a minha. Eu acho que eu tenho uma análise no jogo, calma. Eu não tinha analisado o jogo? Eu analisei, né? Ah, eu analisei. Até botei o. Eu até botei o Absolute Cinema. Aumenta o cadinho em vídeo? Vou aumentar. Não jogue se estiver mentalmente instável. Eu não sei como progredir depois desse jogo. Eu pensei, ok, o que esse jogo tá escondendo, né? Como que ele mudou a vida de tantas pessoas? Inclusive, várias pessoas tinham até trocado a foto de perfil pra foto da menina da capa do jogo. Meu Deus, o que esse jogo causou nas pessoas, mano? E eu fui jogar o jogo e realmente eu acho que eu entendi. É um jogo que fica na sua cabeça por um bom tempo depois que você termina ele, talvez nem por um tempo, talvez até o resto da sua vida inteira. E eu acho que inclusive, dependendo da pessoa que tá vendo esse vídeo, esse jogo vai bater de uma forma muito diferente. Eu não sei dizer, você teria que experienciar por si mesmo, então é por isso que eu fiz esse vídeo aqui. No começo do jogo vai parecer confuso, vai parecer uma maluquice, mas dá uma chance pra essa experiência maluca, tá? Se deixa emergir, se permite, tá ligado? Experienciar a parada. Lembrando que o jogo é um visual novel, tá? Ou seja, um romance visual. Ele é focado em texto e imagens. E eu espero que vocês gostem, porque eu quero muito que vocês sintam o que esse jogo quer transmitir, tá? Eu vou tentar explicar o mais simples possível, porque pode ficar confuso algumas vezes. Esse Mas jogo é enfim, fofo. antes de começar, uma palavrinha da EBAC. Você já deve ter ouvido falar da EBAC, né? A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, para os íntimos. Assim como o nome sugere, a EBAC é a melhor escolha para você que é aquela pessoa que está pensando na sonhada carreira, já que ela conta com uma ampla janela de cursos disponíveis. Entre as opções se destacam cursos de design, audiovisual, games, marketing, software, programação e dados e muitos outros. E diferente de muitos cursos online que você vê por aí, mano, a EBAC possui a metodologia da prática, ou seja, você coloca a mão na massa com base no seu curso. E essa prática em cada área são avaliados por profissionais renomados e atuantes no mercado, então pode deixar que o seu estudo estará em boas mãos, tá? E além de você seguir praticando e recebendo o acompanhamento individual desse profissional, você ainda pode consultar aulas gravadas para retomar algo que tenha perdido ou aprofundar melhor no assunto. Porque conhecimento nunca é demais, né? E já pra hypar vocês, já digo que vocês podem ganhar 3 meses de acesso grátis a EBAC AI. O que é EBAC AI? O que é isso, mano? A EBAC Porque eu fiquei triste, mano. Eu fiz uma análise tão bonitinha do jogo que, ó. Comprei o jogo achando. De fazer o queixo cair do chão. Comprei o jogo achando que ia ser mais uma novel romântica com alguns clichês, porém o jogo se mostra algo muito além disso e profundo, com diálogos super tocantes e interessantes, músicas super bem feitas e relaxantes. Um jogo que mudou um pouco minha perspectiva do mundo e que vai aquecer meu coração sempre que eu lembrar dele. O jeito que o jogo me deixou. Eu botei o Musashi caindo na A chuva. goiabinha piraquê, agora na versão cookies. Experimente o original, piraquê. Ninguém achou essa análise útil até agora. Que isso, rapaziada. Eu sempre faço análises boas. Ninguém curte. Eu vou chorar. Que jogo é esse? Ah tá, eu acho que eu sei qual é.
iBack AI é um hub completo com acesso premium a 10 inteligências artificiais, tudo em uma única assinatura, tipo, de uma vez um pacote completo. E é uma solução muito prática, poderosa e que tá sempre atualizada, então ela já tá acompanhando o mercado de pertinho, tá ligado? E o que tá incluso nesse pacote? Bom, GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 Mini, GPT-4o Mini, GPT-4o, GPT-4.1 Nano, GPT-3 Mini da OpenAI. E tudo isso para revisão de seus textos, Nem leio essas análises. criação de argumentos, postagens, respostas e mensagens de venda. E também Claude 4 Sonnet, Claude 3.5 Haiku, Claude 3.7 Sonnet Anthropic e Gemini 2.0 Flash da Google. Já esses são para leitura de contexto, escrita em tom humano, resumos e organização das ideias. E também de imagem, que é o DALL-E 2 e o 3 da OpenAI. Esse aqui já é para criação de mockups, banners e imagens a partir do texto. Então, resumindo, você terá benefícios direto para ter produtividade, com tarefas com qualidade totalmente automatizadas, ter praticidade, com ferramentas integradas e simples de usar, competitividade no mercado para ganhar aquele destaque na frente da concorrência e, por fim, o crescimento de renda. Eu acho que a galera tem interesse aí, né? Claro. Já que profissionais que dominam o IA têm mais oportunidade nesse mercado. Ok, Go, e como é que eu faço? Bom, para ganhar esse benefício, é só usar o meu cupom GOLARTPROMO para garantir já esses 3 meses da iBack AI e ainda tendo bônus de R$200 a mais de desconto em qualquer curso. Então já aponta a câmera pro QR Code ou entra no site da iBack para ter a oportunidade de cursar na área que você gosta, tá? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Enfim, terminamos, agora já tá tudo pronto, podemos iniciar o jogo agora. Apaguem as luzes, vão pra um lugar calmo, silencioso, assistam sozinhos no seu quarto, tá? Confia que vale mais a pena. E vamos entender a história de a não existência de você e de mim. Bom vídeo. Eu estou deitado na cama. Imagina um dia o Golart ver um vídeo do meu canal e eu cheguei e falar assim: Ah, gente, eu vou falar sobre um jogo tal que eu vi aqui no canal do Delício. Desculpa, gente, eu tô sonhando. O tempo passou voando. Eu nem mesmo sei por quanto tempo estive dormindo. E nem consigo me lembrar a última vez que eu comi. A única coisa que restou pra mim é morrer aqui. Sobrou esperar nada. o meu corpo apodrecer. Sobrou nada pro Beta. E então, ela apareceu na janela. E aí que então uma menina misteriosa aparece na janela do seu quarto. Só Assiste sozinho, eu indicando tudo, vagalume, meu irmão. que ela não fala nada. Ela só tá É de ali, comédia, pô. olhando pra você. De repente, a mobília, os móveis do seu quarto começam a falar. A cadeira inicia a conversa com você, dizendo: ela não disse nada, apenas virou a cabeça e olhou pra você, como se você fosse um outro objeto no quarto dela. E aí a mesa responde: claro, você é o verdadeiro dono desse quarto. E o espelho do seu quarto também entra na conversa. Você não falou com ninguém por muito tempo, então demorou um pouco pra você perceber como começar a conversa. E finalmente você começa a falar: onde eu tô? Eu consegui falar? Sim, ri tanto que tava chorando no final. E o rádio fala: silêncio. Mesmo após o silêncio começar, mais silêncio veio. Porém, o silêncio está destinado a sempre ser quebrado. Entendo. Eu ouvi. Você é o protagonista desse jogo. Sentado no seu quarto, prestes a tentar conquistar uma garota bonita. E você? Bom, na sua cabeça, ou melhor, no jogo, surgem várias perguntas que você pode fazer pra ela, como: você é uma donzela linda que eu já encontrei? Você é uma invenção da minha imaginação? Ou você é só uma textura na minha tela? E ela parece estar ciente dessas perguntas que aparecem na tela. Você quer mesmo saber ou é porque eu sou a única opção que você pode escolher? E com essa fala da garota misteriosa, você começa a perceber que isso aqui não vai ser um jogo comum de romance. É, porque como que ela sabia das respostas que apareceram na tela? Você entende que ela sabe de alguma coisa e a gente vai descobrir. Mas por enquanto, são só descrições normais e contando o que tá acontecendo pra ambientar a gente. Então, o espelho volta a falar. Logo após, ela desapareceu da sua vista. Então ela emergiu de novo, dessa vez mais próxima que antes. Você percebeu o que ela fez. Significa que ela havia se aproximado de você. Mas aí você para e pensa: peraí, por que tem móveis falando comigo na minha cabeça e estão narrando o que tá acontecendo?
E o lençol fala: É Você uma- tá falando da gente? Nós somos a mobília do seu quarto. E o chão responde: Você passou muito tempo falando com a gente. Por isso, nós somos muito familiares com qualquer coisa sobre você, amigo. Já faz muito tempo, Sua Majestade. Você continua tão espirituoso e digno quanto sempre. Tá, isso tá ficando muito maluco pra mim. Esquece os móveis da sua casa. Eu vou falar com a garota misteriosa, tá? Que agora tá bem próxima de você. Como é seus olhos de alguém fixados em você? E você se sente estranhamente bem. O olhar de alguém pousando em você, cheio de carinho, não é algo que costuma aparecer tantas vezes na sua vida. Então vamos continuar olhando um pro outro assim até um de nós morrer. Então, me diz, você acredita que eu existo de verdade? Isso é uma pergunta meio difícil de responder, porque você sabe que ela é só uma criação, mas isso não quer dizer que ela não exista, né? E você sabe que ela não tá na vida real, mas isso também não quer dizer que, né? Bom, então você diz: eu não tenho certeza. Eu quero descobrir a resposta dessa pergunta com você. E então, ela te abraça. Eu recebi um abraço? Sim, esse gesto certamente pode ser chamado de abraço. É tipo um ritual. Um ritual planejado pra te fazer sentir a minha presença. E a partir desse momento você faz o ritual. Eu vou deixar pra falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, porque se eu falar sobre agora não vai fazer sentido, mas confia em mim, segura um pouquinho aqui, tá? Agora eu vou te apertar mais, nos fazendo ficar ainda mais próximos. Qual é a sensação de estar em um abraço apertado? E aparecem várias respostas possíveis, tanto um pouco estranhas, mas ainda assim reconfortantes, como, sei lá, um saco plástico no chão tomando chuva. Eu acho que isso é reconfortante, talvez, né? Reconfortante! As sensações estão ficando ainda mais fortes. Agora eu tô te apertando ainda mais. Desse jeito, estamos nos tornando um só. Nossa, eu quando eu vejo o saco plástico na chuva, eu me sinto incomodado. Qual é a sensação Não de sei ser vocês. profundamente abraçado? Eu nunca me senti melhor. Esse mundo é minha representação da observação, embora parcial e verdadeira, o esclarecimento da libertação do homem, da sua mentalidade autoimposta. Cosimo vivia nas árvores, os galhos se estendiam para fora, formando uma ponte suspensa no meio do ar. O que existe, existe, o que não existe, não existe. Na manhã do dia 16 de abril, o Dr. Hughes o homem é a medida de todas as coisas, determinando o que existe, o que não existe. Ele parecia um homem despido de sua pele, correu pelo campo até tempestade, o tempo de voltar para dentro. Eu te amo. Ué? Perfeita. O ritual foi um sucesso. Ah tá, é eu tô assim tão mesmo. focada que eu poderia chorar. De qualquer forma, meu nome é Lilith. É um prazer te conhecer. Bom, e agora sim, depois dessa maluquice, a história realmente começa. Antes da gente progredir, eu vou só apontar umas coisas aqui que aconteceram que serão importantes mais pra frente, tá? Você fez um ritual pra sentir a presença dela, da Lilith, né? E ela Se te prepara abraçou porque vai tanto começar que o vocês ritual. quase se tornaram um só. Você disse eu te amo pra ela e pronto, tá completo. Então vambora começar isso aqui. Capítulo 1, A Hora do Bolo. Esse capítulo se inicia de uma forma estranha. A cadeira conversando com você, falando que desapareceu e se eles devem continuar a busca. E é estranho porque nem você sabe quem que é essa pessoa. Ela tá escrito como... Talvez é sobre aquela garota que tava na sua tela, porque né, ela sumiu do nada. Você tá de novo aí com seus móveis falando sozinho. E não, você não quer isso, você quer descobrir mais sobre aquela garota. Então você diz, eu quero saber mais sobre aquela garota. Mas nenhuma mobília sua sabe sobre isso. Só o seu caderno preto que diz, eu sei. Quando foi que você apareceu? Vossa Majestade, eu sempre estive aqui. O nome dela é... Uma vez ela já foi a sua... E ela tem o mesmo... Que... As características delas incluem... E... Uma vez ela... Então você escolheu... Que é porque você... Agora, levando... A ela... Em poucas palavras, a garota além do mundo... Desapareceu. Tá, isso não ajudou em nada, é como se sua memória tivesse sido apagada e tudo que estava sendo falado ali fosse muito estranho e desconhecido para você. Só uma coisa fez sentido para você. A garota além do mundo desapareceu. Pera, então a Lilith é a garota além do mundo? E é assim que você vai tentar abrir o caderno. Hã? O que você tá fazendo? Ai, caralho! Opa, eu te assustei?
Tudo bem, tudo bem. Bem, vamos continuar de onde paramos? Pera, o que a gente tava fazendo? Oh, querido, você já esqueceu? Mesmo que você não se lembre, não tem problema. Essa é uma visual novel. Você pode simplesmente usar o histórico pra lembrar de qualquer coisa. E realmente isso é possível fazer. O mais engraçado é ela saber disso. Isso já deixa claro que ela é autoconsciente de que ela tá no visual novel. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. A propósito, eu ainda não me introduzi apropriadamente. O meu nome é Lilith. E eu sou sua amiga de infância. Ah, entendi. Ele não mostrou. Eu não sei se ele vai mostrar a piada do histórico que tinha. E ela mostra o histórico totalmente errado. E ele fala, tipo assim: a gente não falou isso. Você já esqueceu? Nos verões, nós corremos juntos. Subimos em árvores. Pegamos borboletas. Jogamos videogame e terminamos nossas tarefas escolares. E de alguma forma você começa a sentir algo familiar, mas você não sabe explicar como nem o que. Tá tudo muito estranho e talvez até cedo demais pra você conseguir as respostas que você quer. A propósito, você não come nada há um tempo, não é? Verdade. Vamos fazer algo pra comer. E vocês dois vão pra cozinha. Agora é hora de fazer o bolo, como foi mencionado no início do capítulo. Nada muito de interessante aqui, vocês estão só realmente fazendo um bolo. E o diferente a se notar é que, assim como os móveis, os ingredientes também falam com você. E assim que você vai pegar o ovo, ele diz: você olha para o ovo na sua frente e uma tristeza profunda atinge seu coração. Eu não sei se você viu, mas no texto tem um pequeno mim acima do ovo, como se fosse você mesmo. E logo após isso, uma chuva de texto melancólico. O leite diz: é o tipo de sentimento que pode ser chamado de destino. Quando o destino de um ovo é verdadeiramente decidido. E o açúcar diz: é no momento que ele vem a existir, o momento é quando ele é notado pela garota em sua frente, ou o momento é quando sua casca frágil é quebrada por uma força externa. Ou talvez na era moderna que aderimos com as grandes ideias e coisas destinos a gente há muito tempo. Só que parece que só você percebe essas falas. Tanto que a Lilith depois continua falando: Agora coloque o leite, açúcar, óleo de milho e misture. só que os ingredientes ainda continuam. O óleo de cozinha diz: talvez o mundo inteiro Aí dá pra misturar tristemente. não passe de uma máquina sem sentido, girando infinitamente no zumbido monótono da repetição. Pronto. A massa tá pronta. Agora só precisamos colocá-la no forno. O que eu parei pra pensar agora, porque na época eu não tinha muito conhecimento, mas eu parei pra pensar que agora o jogo, pelo menos essa cena aí, é bem bastante teatral, né? Tipo... eu acho que, tipo assim, é que no caso o teatro ele busca bastante uma coisa dessa, que é tipo fazer você se sentir numa parada. E eu parei pra pensar, tipo assim, que agora é muito fácil fazer essa conexão pra mim. Por exemplo, eu vou esperar, que vai ser a parte seguinte, né? Que vai acontecer aí. Calma aí. O que aconteceu aqui, né? Eu sei que tá confuso, eu vou explicar. Pera aí, vamos entender o que os ingredientes falaram, tá? Os ingredientes aqui, de repente, falaram sobre destino e existência. Eles usam um ovo como exemplo pra isso, dizendo basicamente quando que o destino de um ovo começa. Tipo assim, pega um ovo na sua casa agora, tem um ovo na sua frente. O destino dele começa quando a galinha botou o ovo, ou quando alguém olha pra ele e pensa que ele talvez possa virar um pintinho, ou quando a casca é quebrada pra fazer um omelete com queijo e presunto, não sei. Você entende que o ovo pode ser várias coisas? E você entende também que uma coisa só passa a ter sentido pra gente quando é percebida ou quando algo acontece ou algo nos enxerga? Porque nada tem um significado pronto, o ovo vai ser isso. Não, você não sabe. Isso acontece com você também. Você que tá vendo esse vídeo aqui. Você não veio pronto. Você é construído a partir da sua vivência, com as coisas que acontecem com você, como as pessoas te veem, o que você decide e tal. E depois os ingredientes falam um pouco mais sobre a vida moderna, que talvez o destino nem exista mais, já que hoje a gente só quer prazer imediato, scrollando a timeline do TikTok infinitamente, uma máquina repetitiva e sem graça, que não existe mais os grandes ideais do passado, lutar por um sonho, criar algo. Já tá ultrapassada aí, Golite. Tá pegando as moedas no Subway Surface, não tá ligado na nova moda, meu, de jogar sem pegar moedas. Ou buscar sentido, não. A gente só tá vivendo todos Você só para o vídeo pra falar bosta, né? os dias e só consumindo e fazer a mesma coisa todos os dias e é isso. Mas foda-se, tá ficando muito confuso, bora voltar pro joguinho bonitinho da menina de anime. Você ainda continua cozinhando com a Lilith, porém algo martela a sua cabeça. O que é tudo isso? Quem que é a Lilith? O que você tá fazendo aqui? Você tá certo. Uma garota estranha do nada aparece na sua casa. Com tal premissa, essa é a obra-prima de romance mais promissora do ano ou uma história clichê de horror e suspense?
Então, qual é a sua opinião? E de novo, você até pode inventar algum papel pra ela, ou até mesmo falar que você é só uma personagem de jogo, mas não vamos reduzir ela a isso nesse momento, né? Então você diz, você é uma mãe ranzinza que se preocupa demais comigo. Ah, porra, Golart. Talvez... Ah, velho. Hã? Pô, escolhi a do... A melhor opção que... Eu não sei se ele vai mostrar as outras opções. Mas, pô, a melhor opção era da assassina, velho. Era mó legal. Entendo. Se é assim que você se sente, então eu vou dar o meu melhor pra alcançar suas expectativas. E ela começa a entrar no RP, ou pelo menos ela tenta demonstrar como seria uma mãe ranzinza. Oh, querido, você não pode ficar o dia todo em casa sem fazer nada, viu? Mesmo que você não esteja ajudando a mãe com as tarefas de casa, ao menos saia, fale com as pessoas. Tente coisas novas e procure pelo sentido da vida. Você não pode continuar vivendo assim pra sempre. As outras pessoas da sua idade estão cheias de energia, trabalhando duro todos os dias, com metas claras de vida. Elas até ajudam as suas mães com as tarefas. Por que você não pode ser mais sensível? Todos os dias sem fazer nada além de jogar no computador. O que tem de tão bom no computador, afinal? Ai, ai. Nesse ritmo, sua mãe não sabe mais o que pode fazer. Uma coisa assim. Embora Lilith não passe esse tipo de aura. Uau, isso foi bem específico e preciso. Talvez até doa um pouco em alguém. De qualquer forma, você acha que eu sou uma mãe? Cada um com seus fetiches. Não, é que o da assassina é muito louca. É muito. Eu não sei se ele vai mostrar, mas da assassina é uma da hora porque você fala, tipo assim, eu acho que você é uma assassina que vai de minha casa e tá só fingindo e tá querendo me matar. Aí ela olha pra você e fala, tipo assim, nossa, ficou tão claro assim. Bom, agora que você já descobriu o clímax do jogo, melhor a gente já ir pra parte final mesmo. Aí você fica tipo, não, pera, eu acertei? Desculpa, não queria. Aí ela simplesmente fala, não, eu tô brincando. Ranzinza, por que você tá me percebendo através da sua própria perspectiva? Não está? Isso faz sentido. Se a gente acha que a Lilith é uma mãe ranzinza, então ela é uma mãe ranzinza pra gente. Falaremos disso mais pra frente. Agora vocês deixam um bolo assado na cozinha e vão se sentar no sofá pra esperar. E então, Lilith puxa um assunto com você. Quando estamos entendendo a existência do outro, os conceitos que vêm a... Calma, ele tem muita coisa que ele tá... Ah não, tá mente certo. não Tá. são métricas, como glóbulos vermelhos, glóbulos brancos ou eosinófilos. São conceitos como amigos, família, aqueles que você não gosta, aqueles que você ama ou aqueles que você quer evitar a todo custo, não é? Para esses conceitos existirem, a premissa se esconde em silêncio. Você notou? A premissa do eu como perspectiva. E a Lilith aqui começa a falar sobre o eu. Pois é, vou explicar pra você. Quando você olha pra uma pessoa, você que tá vendo esse vídeo, tipo essa pessoa aqui, ó, essa pessoa. Você não define essa pessoa como, essa é a pessoa que tem 5 milhões de glóbulos vermelhos para cada microlitro de sangue em seu corpo. Não, essa pessoa aqui ou é uma amiga sua, ou um colega seu, ou é a sua mãe, ou seu pai, ou um inimigo seu, ou um desconhecido seu. Você consegue entender que tudo vem de você? Tipo, tudo depende de quem tá olhando. Usa de exemplo a sua mãe. Pra você, ela é sua mãe, né? Mas pra todo o resto que tá vendo esse vídeo, bom, ela é uma desconhecida, sei lá quem que é sua mãe, porra. Resumidamente, o que dá sentido às coisas é sempre o eu. E agora ela puxa... Sei lá quem é sua mãe, porra. esse assunto pra ela mesma. Que tipo de existência é a identidade da Lilith? Me encontrando com uma identidade dessas? Quais tipos de histórias vão se desenrolar entre nós? É precisamente porque essas coisas estão ligadas ao eu que se tornam tão significantes pra você. É precisamente porque essas identidades são um julgamento do eu que elas carregam essa importância suprema. E isso começa a fazer sentido. A Lilith só existe, só é alguma coisa porque você dá valor a ela, você enxerga ela. Você pode ver ela como uma amiga ou como uma mãe ranzinza, talvez, mas no final ela não existe sozinha, até porque ela não é uma pessoa de carne e osso, né? Bom, eu ainda não vou falar muito pra não estragar a sua experiência, eu só peço pra que guarde essas coisas, essas informações, mais pra frente do vídeo. Então você diz, espera, por que você tá me falando isso? Eu realmente existo? Você mencionou mais cedo que queria explorar essa questão comigo. E bom, isso é verdade, no início do vídeo você levantou essa questão. Então, com o tempo, nós vamos fazer todo tipo de coisa juntos e contemplar certos tópicos.
Até o fim da história, onde você pode firmemente fazer suas próprias escolhas. A perspectiva é tão importante. Talvez você se pergunte: qualquer um com senso comum pensaria que o mundo está funcionando naturalmente como deve. Não pensaria? Da mesma forma que esse jogo está funcionando como deve. Sim, você achou a chave. Senso comum. A partir daqui, a Lilith começa a puxar o assunto de que o senso comum, ou o óbvio, nem sempre é confiável. Por exemplo, vamos pegar esse jogo aqui, ó, esse visual novel que você está vendo aqui na sua tela. Você vê a imagem da Lilith na tela e o nomezinho dela aqui na caixa de diálogo, e o senso comum é pensar o quê? Ok, é a Lilith que tá falando comigo, né? Que tem o nomezinho dela aqui, tem o texto embaixo, então tá vindo dela. Mas e se na verdade quem tá falando é a faixa de cabelo dela? Sei lá. Igualmente, você olha para o cenário atrás de mim e conclui que essa história está se passando em um quarto. Mas e se tirássemos o zoom dessa cena? Talvez isso seja meramente parte de um palco, com muitos espectadores sentados abaixo, nos assistindo. O que tá sendo falado aqui é que o eu é mais importante que o senso comum. O que importa mais é o que você acha, até porque aquilo que parece óbvio pode ser só uma interpretação. E aí sim você precisa do eu. Por exemplo, na sua sala de aula, você deve ter uma pessoa que é mais quietinha, que é mais tímida. Ou talvez essa pessoa até seja você. Não importa. O que importa é, por senso comum, muitas das pessoas, né, a maioria da galera acha que, esse cara é meio estranho, ele não gosta de ninguém, ele não quer falar com ninguém. Mas talvez o seu eu observa diferente. Tipo assim, ele não fala porque ele é novo na escola. Ou alguém tem que puxar assunto com ele pra ele se soltar, ele só tá com vergonha. É como se o senso comum fosse só a casca e o que tá dentro você que define. E assim, influencia o seu mundo. E depois a gente faz até um exercício aqui no jogo. Por algum motivo, o seu forno que você tá assando um bolo tá pensando que é uma máquina do tempo. E você tem que se convencer que o seu forno não é uma máquina do tempo. De qualquer forma, a tarefa de convencer o forno é sua. Você precisa convencê-lo de que ele é só um forno. Ou melhor, como observador, você deve fazer você mesmo acreditar que ele é só um forno. E você tem que pensar várias vezes que você é só um forninho, você não é uma máquina do tempo, você sempre foi um forno, pelo amor de Deus, não... Ai meu Deus. Enfim, Mas como eu falei, dessa parte que eu tava falando que é um pouco... Eu acho que eu acho um pouco teatral. Por essa questão de... Que o teatro, como eu falei, ele tenta fazer o trabalho de imersão, né? E eu acho que tem muito isso. Você... Como posso dizer? O seu personagem, ele tenta... A Lilith fala que ele tá querendo se convencer a virar uma máquina do tempo. Mas se você não consegue convencer que ele não é, ele acaba virando uma máquina do tempo. Pra ele. E você aceita isso. Então você começa a ver o próprio micro-ondas como uma máquina do tempo. E ele funciona como uma máquina do tempo. o que implica que... Aí eu acho que isso é uma questão teatral, né? De você, independente do que seja o senso comum ou a realidade, você para. É tipo, por exemplo, eu começar. Se eu falar pra você que eu tenho, tipo, por exemplo, uma. É tipo você conseguir imaginar algo que não tá ali, por exemplo. Putz, eu saí do vídeo. se convencer. Por exemplo, assim, vou dizer que eu tenho vou dizer que eu finge que eu tenho uma bolinha aqui, por exemplo. Aí eu pego, tipo, jogo assim, ó. Peguei. Tá ligado? Aí você começa a ter essa parada de você imaginar, por mais que você saiba que não tem uma bolinha, você consegue imaginar a parada ali. Aí, tipo, é um exercício teatral isso. Imaginar algo que não tá ali, entende? Não sei porque eu tô falando isso. que o seu forno não é uma máquina do tempo. De qualquer forma, Claro que tinha uma bolinha, eu vi, exatamente. É isso aí, esse é o espírito. Mas como eu falei, eu não sei nem porque eu estou falando isso, talvez porque eu estou apaixonado. a tarefa de convencer o forno é sua. Você precisa convencê-lo de que ele é só um forno. Ou melhor, como observador, você deve fazer você mesmo acreditar que ele é só um forno. E você tem que pensar várias vezes que você é só um forninho, você não é uma máquina do tempo, você sempre foi um forno, pelo amor de Deus, não... Ai meu Deus. Enfim, o que implica que o que é real pra você é como você enxerga as coisas. Se você acredita Esse exemplo é clássico, é um clássico. é assim, então ela é assim. Bom, deu tudo certo. É um bolo normal.
Graças a Deus a gente conseguiu. Pera, você tá sentindo um cheiro de queimado? Queimado? E assim que você tira da assadeira, tá uma bosta. Como isso aconteceu? Tá, ok, mas você enfeita ele, corta ele bonitinho e ele fica um bolo até que atraente. Porém, agora algo muito importante acontece, tá? Você vai dar um pedaço de bolo pra Lilith, só que sem querer, você estendendo a mão pra ela, o bolo cai no chão. O bolo caiu. O que a gente faz? Mesmo que você tenha me dado com tanto amor, eu não consegui pegar. É tudo bem, eu vou limpar. Obrigada, mas eu realmente sinto muito por te fazer me ajudar até nisso. Eu gostei de assar o bolo contigo, já é bastante pra mim. E você seca as lágrimas da Lilith. O que aconteceu aqui é que a Lilith nem se moveu, ela não conseguiu nem pegar o bolo e nem limpar o chão com você. E o jogo nem explica o porquê. E isso, querendo ou não, deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, quem é a Lilith de verdade. E por incrível que pareça, essa resposta vai ser respondida mais pra frente. Bom, vocês se sentam no sofá, você experimenta o bolo e percebe que ele não tem gosto nenhum. Bem, eu ainda não descrevi o gosto. Sinceramente, eu tô bem mais interessada na textura. Você esqueceu de... Calma aí, galera. Você esqueceu de mencionar que ela simplesmente fez o bolo aparecer de novo. Deu um problema na linha da história. Quem falou, tipo, o bolo caiu do chão. E do nada, vocês pegam o bolo, pegam o pedaço, não tinha caído do chão. Tava aí, do cara. creme na cor do morango. Então, É porque ela simplesmente ela estala os dedos e o bolo aparece aí, pra quem não jogou o jogo, tá? É, rapaz, eu joguei, assistam! vou deixar o sabor contigo. É fácil, basta imaginar. Desculpa. A propósito, você não precisa se limitar ao morango. Você pode fazer ele ter o gosto de qualquer coisa. Acho que vocês entenderam, né? Eu ainda tô parado no fato que o bolo saiu queimado e agora tá bonito. Então, é porque... É que literalmente é como o Gord falou, não é nem ela que faz acontecer alguma coisa, vocês só acabam, né, dando uma decorada no bolo e ele fica assim bonitinho. Pelo senso comum, esse bolo deveria ter gosto de morango, mas tudo depende do eu, de como o observador percebe aquilo. E pois é, você pode imaginar esse bolo até com gosto de frango frito, porque foda-se, mas você escolhe imaginar que ele é de chocolate. E então você e Lilith compartilharam um bolo de morango com sabor de chocolate e aproveitaram um momento de felicidade juntos. Enfim, esse é o final do capítulo e estamos caminhando para descobrir quem é realmente a Lilith e o papel dela, pelo menos pra você. Bom, capítulo 2, Eu sei que, tipo assim, um pouco desse jogo sempre me traz algumas coisas que me dão meio que um arrepio, que também tem nessa cena aí, que dá um pouco de muito desconforto, pelo menos pra mim. Que tem uns certos finais, né? O jogo tem vários finais. E um deles, eu não sei se o Goulart vai mostrar todos os finais. Não, não vai mostrar. Vai mostrar uma linha só. Mas tipo assim, tem um final do jogo que você tem que fazer que sempre o que acontece alguma merda em algum momento, você tem a opção de se culpar pelo que aconteceu. Tipo nessa parte aí tipo nessa parte aí do bolo, por exemplo, quando ela deixa cair no chão, tem a opção do personagem começar a simplesmente se culpar e falar, tipo assim, isso é culpa minha, é culpa minha, é culpa minha. E ele fica repetindo isso pra si mesmo o tempo todo. Ele fica, isso aqui é culpa minha, culpa é minha, culpa é minha. Aí a Lilith fica tentando falar pra você que não é. Para com isso. Tô ficando mal, para! Com sabor de morango e não queimado, exatamente. Eles imaginaram que o bolo não estava queimado e que não caiu no chão. Alturas de palpitar o coração. É que aí também, no caso, esse bolo, como eu falei, ela que fez aparecer. Ela que fez assim, pau, e o bolo apareceu. Então eu poderia não estar queimado. Acorda! Você vai se atrasar. Me deixa dormir mais um pouco. Não, eu não vou deixar. Levanta agora mesmo. Você é sempre assim. Eu até venho te acordar nas manhãs. Que horas são? E o relógio diz 2h40, Vossa Majestade, 2h40 da manhã. Quem acorda numa hora dessa? Desde as 4 da Eu não tarde. tinha parado Já pra fazem pensar. 3 horas. Pelo seu próprio bem, já é hora de acordar.
Além Credo. disso, você vai se atrasar se não acordar. Tadá! O Códice Morfeico. A flor... Pior que eu... Sobe criatura demoníaca. Mano, pior que eu tava acordando... Não tava acordando 2 horas, tava acordando 4 horas da manhã, esses tempos. Nossa senhora. Floresta das Chalotas Prateadas. Por que vocês acham que eu tava ficando com sono a partir das 3 horas da tarde? O Códice Morfeico, a Floresta das Chalotas Prateadas? Sim, sim. É o RPG rico em história que eu passei a noite toda completando. O RPG rico em história mais esperado do ano. Ah, ótimo. Traz ele aqui. Exatamente. Esse é o espírito. Vamos? E é muito da hora, verdade. O jogo, eu acho legal como o jogo ia tentar trazer essa parte do RPG pra explicar essa parada pra ele. Porque o RPG também é muito isso, né? Uma questão de perspectiva de um mundo que, obviamente, ele não é real, mas pra quem tá jogando é real as coisas que estão acontecendo. Pode dependendo do quão bem narrado, pode ser real ao ponto de causar sentimentos nos jogadores, tá ligado? Sentimentos de tristeza, de raiva, de paixão, de muitas coisas, assim. Legal, senhora. Às 11 você me mostra esse jogo. Fechar nossos olhos juntos. Bom, e agora eu vou... Mano, eu lembro que teve um dia que eu fiquei com meus amigos de madrugada lá em um passeio da escola na Cotia. Aí, mano, muito louco, mano. Que da hora. A gente, tipo assim, a minha escola fez uma excursão lá pra Cotia, aqui em São Paulo, né? E aí a gente ficou num lugar lá, tipo, meio que um sítio, eu acho, né? Tinha piscinas, caralho, e tinha muitos quartos. E aí, se eu não me engano, dormia, tipo, 5, 6 alunos em cada quarto, né? A gente ficou lá e a gente se juntou, eu e meus amigos, ficamos lá num quarto e nós tudo ficamos de madrugada jogando RPG. Que da hora, que da hora. Você fecha os olhos, tá? Todo mundo, por favor. Eu tô falando até com você que tá vendo o vídeo. Até ali ele te mandar abrir. Fechei. Já pode abrir os olhos. Que lugar é esse? Onde eu estou? Como pode ver, esse é o Palácio Real. E é aqui que você começa sua jornada como paradoxo morfeico, viajando através da floresta das Tô trabalhando, Gol, não posso. Chalotas Prateadas, derrotando o Rei Demônio e resgatando a princesa. O cara no meio da reunião, assim, ó. O rei tá bem ali, vamos ver ele. Só que o rei aparece e bom, é um rabisco, né? Por que o rei não tá falando? Eu acho que é interessante, por exemplo, como eu falei, eu acho que é interessante essa parada do role-playing. Talvez, eu não sei se o Golart ele vai falar mais ou menos isso, mas o que eu imagino que seja, como ele diz que ela diz que é um RPG e tudo mais, talvez a questão do rei, que é só vou dizer assim, é muito RPG, pelo menos muitos que eu joguei, tinha a questão da figura do rei, mas nunca era tão bem explorado, entende? Então, tipo, a imagem do rei, ela é criada através de cada jogador. Cada jogador enxerga o rei de uma certa forma, entende? A aparência, as roupas, os acessórios e tudo mais. Talvez por isso que ele é um rabisco. Pra você, tipo, imaginar da sua forma, entende? Já tentei me enxergar dono de fortuna porque não precisa trabalhar, mas não tá funcionando. Infelizmente o senso comum, infelizmente, está... Não, querendo ou não, se o seu eu for... Eu me considero uma pessoa muito rica, mesmo sem muito dinheiro, mas eu sou rico, eu posso me considerar. Entendeu? Obviamente que o Serasa não vai concordar, mas aí não tem muito o que podemos fazer. Meio complicado. Digamos que uma coisa mágica acontece quando você fala com ele. Ok, então você pergunta qual que é a missão que você tem que fazer. E ele diz: A princesa foi sequestrada pelo Rei Demônio. Por favor, bravo paradoxo morfeico, resgate-a. A princesa? Normalmente, a princesa estaria esperando no final da jornada, no castelo do Rei Demônio, na parte mais distante da Floresta das Chalotas Prateadas. Bom, vamos começar a nossa grande aventura. Vamos embarcar em nossa jornada aventurosa juntos. E vocês iniciam a jornada caminhando por esse mundo para resgatar a princesa do Rei Demônio. O WoWzinho? Na verdade, não sei se é. Não, eu acho que é o WoW.
Cara, eu acho que é o... Mano, parece o WoW, mas também parece as árvores do Harry Potter. Parece muito as árvores do jogo do Harry Potter. Até se depararem com um NPC. Nós já encontramos um novo NPC. E esse NPC que a gente encontra é a Estudiosa, pelo menos é o nome que aparece em cima da mensagem dela. E a própria Lilith vai dublar a Estudiosa, já que é ela que tá atuando como a Estudiosa, tá? Olá, eu sou uma estudiosa, pesquisando plantas nessa floresta. Mas Tá aparecendo uma área em Final Fantasy X na... Não sei. Puta, eu não joguei o Final Fantasy X, então eu não sei. encontrei um problema. Eu tô disposto a ajudar. Eu achei que você ia falar do Final Fantasy... Eu achei que você tinha falado do Final Fantasy XV, porque eu falei, para, pô. Aí eu falei, não, só foi o X. Ótimo, esse é o espírito. Ok, você acaba de aceitar uma missão secundária. Tá de boa, vai dar tudo certo. E a Estudiosa fala que tá trabalhando num artigo sobre mandrágoras, que é uma planta, mas que ela ficou presa numa parte. Enfim, eu vou pular essa parte, você faz a missão, ajuda ela a escrever e ela agradece e tal, tudo certo. Incrível, fantástico. A inspiração tá fluindo sem fim. Certo, agora eu sei o que escrever. Toma, essa é sua recompensa. E você recebe o Códice Morfeico como recompensa, né? Que vai te ajudar a matar o Rei Demônio e resgatar a princesa. Mas aí ela ouve o narrador falando com você, que no caso sou eu. E ela começa a juntar os pontos e percebe que ela não é a personagem principal e é só um NPC. E nós estamos dentro de um jogo? Tudo bem, eu não tô incomodada por causa disso. Aparecer nesse jogo como uma estudiosa, isso me faz muito feliz. Identidade representa uma limitação. Ao definirmos algo, Final Fantasy XV é legal, cara! inevitavelmente nós negamos as outras possibilidades. Identidade significa se afastar da perfeição. Que coisa triste ela é. Mas é precisamente através dessa forma de identidade que eu pude te encontrar. E nós conseguimos ter essa conversa. O que a Estudiosa fala aqui faz sentido. Ela ficou feliz de aparecer nesse jogo como uma NPC estudiosa, e isso definiu ela. Eu vou explicar, vamos lá, ó. Por exemplo, ela foi definida como uma NPC estudiosa, né? É o nomezinho dela, ela é uma NPC que estuda, ela é estudiosa. Então pronto, ela é isso. E fecha todas as outras possibilidades. Ela não pode ser uma batata, nem um motor de carro, nem um remédio pra dor de cabeça. Ela é a NPC estudiosa. Mas querendo ou não, ela... Terminei na força do ódio. Pior que eu, tipo assim, no início eu não tava gostando, mas depois de jogando um tempo eu gostei. Pior que eu gostei do jogo de jogar. Agradece, porque já que ela é esse NPC, ela pode conversar com você. Então, mesmo parecendo uma prisão, tipo assim, você é NPC estudiosa e pronto, mas ninguém, também é libertador, porque te dá um papel, né? Uma voz, uma chance de existir. Então ela fala aqui: Essa é a nossa liberdade. Contudo, também é corrente que devemos lidar. Sabe, mesmo com a forte etiqueta de NPC estudiosa, eu sou diferente de qualquer outro estudioso que você já encontrou. Não? E isso pode até parecer um pouco assustador, mas na verdade não é. O rótulo, ele pode te limitar, mas não apaga a sua individualidade, tá ligado? Você, por exemplo, você é o herói que tá salvando a princesa, certo? Essa é a sua missão, e o seu rótulo é você é um herói. Mas isso não quer dizer que você tem que se reduzir ao herói que salva a princesa. Não, você pode ser muito mais, né? Enfim, chegou a hora de nos separarmos. Você pode me dizer o seu nome, estudiosa? Aqui, eu apenas posso aparecer como estudiosa. Eu não tenho outro nome, mas... Alma gêmea. Há tempos o meu nome já foi gravado no seu coração. Quando nos encontrarmos novamente, em outro lugar, me chame pelo meu nome. Bom, o nome dela no momento permanece um mistério. Your name. Enfim, a jornada de vocês continua, vocês se lembram, né? Salvar a princesa do Rei Demônio. Após darmos adeus à estudiosa, Lilith e eu nos aventuramos mais profundamente na floresta. Depois de uma aventura lendária, finalmente estamos diante do Rei Demônio. E tadã! Esse é o Rei Demônio. Ah, não. Isso é péssimo. Agora mesmo o Rei Demônio é invencível porque ela não tem fraquezas. Mas como assim? É porque a parte final do jogo ainda não foi terminada. O que eu quero dizer é... O Rei Demônio só tem um design básico. Ele ainda não tem um sistema de batalha detalhado e nem stats. Pois é, enfim, eu vou resumir o que acontece. Você tenta jogar o códice que você ganhou aqui na missão secundária, no Rei Demônio, mas nada acontece. E você abre o códice e escreve uma fraqueza que é vulnerável a ataques na cabeça. E você ataca e ganha. Eba, final feliz. Inclusive, a Rei Demônio é bem fria e ela bem quietinha e bem, tipo assim, misteriosa. Derrotamos o Rei Demônio para dar morfeico. Tá, mas cadê a princesa? Bom, essa é a parte engraçada. Só um minuto. Ela anda pra trás de você e... Eu finalmente te encontrei. O que tá rolando, Lilith? Eu finalmente te encontrei. O paradoxo morfeico.
Eu passei todos os dias esperando por você, pensando em você e rezando pela sua segurança sob o céu aberto. Agora, finalmente você está na minha frente. Para mim, isso é como um sonho se tornando realidade. Sim, vamos pra casa, princesa. Acho que você entende que é pra entrar no RP, né, no personagem. Enfim, aí o rei aparece e dá o trono pra você e vocês vivem felizes pra sempre. Uau, final feliz. Bom, depois... Eu acho engraçado isso. O rei te dá o trono. Toma, e aí, parça? Vocês dois voltam para o seu quarto e ela pergunta se você gostou do jogo que ela criou pra vocês jogarem. Então, aí eu acho que também entra pela parte do RP, né? Nessa parte aí da questão. Que, como eu falei, no início você vai, tipo, olhando os outros personagens ali. Todo mundo quer aposentadoria. Né? Só tá espera alguém pra aparecer, né? Só pra entregar. Não trabalhar mais. Mas como eu falei, ali tipo, o jogo ele dá alguns outros personagens pra você observar e tudo mais. Mas ali no final, quando você é a Lilith interpretando a princesa, você meio que dá aquela estranhada, né? Só que, ao mesmo tempo, sempre foi ela interpretando. Sempre foi ela interpretando o rei, sempre foi ela interpretando a estudiosa, foi ela interpretando o rei demônio, e ela interpretando a princesa. Só que, tipo, só naquela parte ali que você, tipo, meio que... né? Que eu acho muito da hora do RPG também, que você consegue, mesmo, tipo, eu chegando e falando, tipo assim, ai, gente, então, como é que vocês estão, né, e tudo mais, você consegue, talvez, afastar a minha imagem, e você consegue afastar, talvez, a minha imagem e a minha voz, e na tua cabeça, no seu subconsciente, você consegue fazer essa troca da mudança, você da voz que você quer escutar e o rosto que você quer ver, né? Da personagem que você quer ver. Espero que possamos ter mais aventuras emocionantes juntos. Lilith vai criar um jogo ainda melhor da próxima vez, para que você possa experimentar a verdadeira felicidade. Todos os dias que eu passo contigo são gratificantes e significativos. Lilith, enquanto você estiver comigo, eu acho que eu posso me apaixonar pelo mundo de novo. Ai, ceboso! De verdade? Lilith se aconchega ao seu lado e vocês dois compartilham um momento de felicidade. E bom, eu acho que o que dava pra tirar desse capítulo a gente já tirou, já falamos sobre os rótulos e tudo mais, e o que você tem que entender aqui é que tá sendo construído lentamente alguma coisa, diante de várias filosofias e pensamentos escondidos em uma suposta visual novel de romance com uma garota bonitinha de anime. Tudo isso pra algo muito maior no final. Eu sei que parece meio confuso agora, e você não consegue nem enxergar pra onde que isso tá caminhando, mas vai fazer sentido. E bom, agora finalmente chegamos no capítulo 3, o primeiro encontro afetuoso. E agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais sinistras. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Por que você tá me caralho. encarando? O que eu quero é simples. Eu quero que você saia daqui, saia desse mundo e dê uma olhada no que há além dele. Às vezes, buscar inspiração no que está além desse mundo pode tornar o mundo mais confortável. E olha, até a mobília pode precisar de um pouco de privacidade. Certo, vamos lá. Então se arrume e vamos sair daqui. E essa aqui é a porta. O que será que tá atrás dela? Ela já tá tão empoeirada, já faz tanto tempo. Você começa a pensar sem cansar sobre muitas coisas. Mas você volta a si e foca novamente na maçaneta. A Lilith então coloca a mão dela sobre sua mão. E juntos, você segura a maçaneta. Eu sempre vou estar ao seu lado. E vocês, coladinhos, saem do seu quarto e vão pro lado de fora. Se a mobília quer mais privacidade, é ela que vai dar uma volta. One Shot? Eu conheço essa música. Como você se Nossa, sente? é muito boa, né? Caralho. Melhor que eu imaginei, mas... Você tá bem? Olha o Eu tô Twin. contigo. Você tá bem? Não se force muito. Vamos até o banco daquele parque pra descansarmos um pouco. E você caminha ao lado de Lilith para um banco na praça. Chegamos. Mas alguém já tá sentado no banco. Olá, com licença. Mas o estranho não fala nada. É o Slenderman. Olá.
nós não estamos nos sentindo bem e precisamos de um lugar pra descansar. Mas o estranho não fala nada. E você até tenta falar com o estranho dizendo: olá? Mas o estranho fala algo que você não entende. Podemos sentar aqui? A atmosfera parece um pouco estranha. Talvez... Que tal falar sobre o parque ou o clima? E você tenta falar com o estranho mais uma vez. Hoje o dia tá lindo. Eu gosto muito daqui. Olhar para as nuvens no céu noturno. E você começa a ficar mais desconfortável ainda. Tudo isso está te assustando muito. Você nem sabe mais o que falar. Toda sua cabeça está muito confusa que começa a sair frases sem sentido algum. Vindo aqui de terno, você é uma pessoa que perdeu o emprego, mas finge ainda ter um. Sempre que o clima tá bom assim, eu penso em me jogar de um prédio alto. Como um desconhecido estranho falando contigo, eu arruinei o seu bom Nosso humor do café é dia. feito com creme de leite premium, 4 Eu vezes amo mais jogos perigosos populares porque o detergente é um Você acha que eu sou substituto engraçado, perfeito, né? refrigerante. Minha acreditação As não árvores tem de limite. pitaia produzem cocos mais Eu crocantes, felizmente serei imediatamente mentalmente doentes e isso me ensinasse Ellen, verdade. Você consegue me ouvir? A chave Ellen, tá abaixo do vaso de flores. Eu tô falando, você tá ouvindo? 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 Espera! Espera! Isso dá um momento de calma pra você. Tradução, Mesmo que breve, tradução, vai namorar em outro banco e deixa eu em paz, garoto. você nunca sentiu tanta calma assim. Esses namorar, esses casais de hoje em dia. A voz da Lilith te reconforta de uma forma inexplicável. Eu tô aqui. Tá tudo bem. Eu tô bem aqui. Agora tudo fica mais calmo e você consegue voltar a respirar. Bom, o que aconteceu? A gente pode começar com algumas teorias já. Como você pode notar, você não saía do quarto há muito tempo, tanto que a porta estava empoeirada e a maçaneta estava meio emperrada. Você realmente morava no seu quarto, e assim que você saiu pro mundo, não foi fácil. Eu acredito que esse estranho que você encontrou não é necessariamente uma pessoa estranha em si, o desconhecido, mas sim o mundo em si, a estranheza do mundo em si, a crueldade do mundo em si. E com isso a gente aprende um pouco mais sobre você. Uma fobia social, um ataque de ansiedade, talvez um hikikomori, muitas pessoas em volta, olhares, barulho, público. Hikikomori, também conhecido como isolamento social, extremo e extremo. É um termo de origem japonesa que designa um comportamento de extremo isolamento doméstico por mais de 6 meses. Cunhado por um psiquiatra e psicólogo Tamaki Saito na década de 1998. O vocábulo refere-se tanto ao fenômeno em geral quanto aos próprios reclusos. O pior é que, tipo... Não. Pessoas falando, crueldade, preconceito, tudo do mundo. E você trava completamente, as palavras ficam confusas, você mal consegue respirar ou pensar direito. E no meio desse caos surge a Lilith. E só a Lilith para te acalmar. O que é interessante, já que, né, ela não é real no nosso mundo físico, pelo menos. Vamos ir em um encontro. Pra um lugar onde só tem nós dois. Mais tarde a gente vai voltar. Não vamos? E você já fica todo feliz falando: oh, incrível, é um encontro? Sim, vamos em um encontro. Você tem algum lugar em mente? Na minha memória tem um parque temático. Tá decidido. Vem aí, hora do encontro. Vamos juntos ao parque temático. E você caminha até um parque temático, tá bem de noite e quase tudo escuro, tudo bem quieto. Só você e a Lilith, que chega logo após. Eu cheguei 5 minutos adiantada, mas você chegou ainda mais cedo que eu. Desculpa, eu te fiz esperar muito. Não, sou Não, ansioso. eu acabei de chegar. Que bom. Oh, aliás, olha isso. Tadá! Eu troquei de roupa. Mas você percebe que a roupa é igual, só que ainda assim você acredita que ela trocou de roupa. E surpreendentemente ela percebe isso. Você diz: é bonita, essa roupa combina mais contigo que a antiga. Mesmo que a roupa não pareça ter uma diferença visual, você ainda tá disposto a acreditar em mim. Obrigada. De qualquer forma, vamos entrar. Vocês se aproximam do portão do parque e percebem que ele tá fechado. Tem uma placa escrita nele, dizendo que o parque foi abandonado em julho de 1999 devido a um desastre. Você estava quase desistindo de entrar, até que a Lilith faz isso aqui. E ela liga a roda gigante. Viu? A roda gigante ainda tá rodando. Isso significa que se pularmos a cerca, a gente pode ir nela. O que você acha?
Quer tentar? Ela é hacker. E então, vocês decidem entrar sem fazer barulho algum. Você e Lilith escalaram o muro do parque de diversões e subiram na roda gigante. Enquanto a roda lentamente subia, logo vocês chegaram ao ponto mais alto dessa pequena jornada. E lá está você e a Lilith, um de frente pro outro, no topo da roda gigante. Que sentimento A estranho. gente riu, o trem começou assim. Tá tão quieto. Tão quieto que parece ter apenas nós dois. Eu sempre soube que ela queria algo de mim. As únicas 2 pessoas ainda respirando continuam olhando esse céu estrelado. Eu só não esperava que era a minha vida. Não me leve para Silent Hill, por favor. Você parece querer puxar um assunto com a Lilith, um negócio mais pessoal, algo que você pensa muito, e as opções que vêm na sua cabeça entregam muito o que martela a sua mente. Eu acho que esse mundo tá cheio de malícia. Sempre que eu espero por algo, eu acabo desapontado. Eu sinto que eu nunca sou bem-vindo, que não importa o quanto eu tente, eu nunca alcanço as expectativas de ninguém. Eu acho que o seu amor é falso. É impossível que alguém seja tão bom comigo sem motivo. Tudo isso descreve muito bem o que você tem sentido. O primeiro simboliza o olhar pessimista sobre a vida, sem esperanças, sempre esperando o pior. Provavelmente de algum trauma, alguma coisa que você passou. Não só isso, mas também no segundo, simboliza sua baixa autoestima, como se você fosse deslocado, você demonstra carência, você busca aceitação, mesmo que nunca consiga aceitar. E por último, a desconfiança. Você não acredita em afeto gratuito. É uma dificuldade em confiar nas pessoas e em acreditar que você merece ser amado. Pessimista, inseguro, desconfiado. Mas a Lilith é diferente. Ela de alguma forma consegue curar esses problemas. Onde você vê malícia, ela traz segurança. Estando ao seu lado, por exemplo, quando você vai confrontar o estranho e o mundo em si. Onde você se sente inútil, ela valoriza, te parabenizando pelo bolo que vocês fizeram mesmo não saindo perfeito. Onde você não confia no amor, ela te prova o contrário. É mostrado um amor incondicional. Entendo. A Lilith percebe seu descontentamento com a vida e sempre vai tentar fazer você se animar. Você já ouviu falar da banda Wicklow? Mesmo não sabendo qual é, você sabe como deve ser feito. Claro, eu sou um grande fã. Fantástico, parceiro! Hoje é seu dia de sorte. Aqui, pega. E você recebe uma foto autografada da Lilith, a principal cantora da banda. A banda Wicklow consiste em Sarta, eu e Foucault. Lilith é a cantora. Então tem a animada Sarta como guitarrista. E aí, há quanto tempo? E é claro, a reservada Foucault como baterista. E é o Rei Demônio. Enfim, e elas fazem um show pra você. Eu vou só deixar tocando aqui, é bem curtinho, tá?ライトアップの土曜日存在主義の発泡酒ライトな鼻炎世界は間もなくなしんです満たせないエゴ触れられないオセンティック計画無名意識尻滅裂だから私たちはなぜ世界に投げ込まれたのか We are condemned to be free 人は幸せだ We are condemned to be free 人は幸せだ We are condemned to be free 人は苦しみだ We are condemned to be free 人は前進するもの We are condemned to be free 人はさまようもの We are condemned to be free 人は超越そのもの We are condemned to be free 人は空虚そのもの Muito obrigada, pessoal. Tamo junto. Bom, antes da gente continuar, vamos apontar umas coisas aqui. Você descobriu o nome da guitarrista, que se chama Sartre. Na verdade, isso é uma clara referência a um filósofo e escritor francês, Jean-Paul Sartre. Foi ele que falou essa frase que você ouviu durante a música toda. Nós somos condenados a ser livres. Parece complicada, porque meio que condenado pode significar algo que não tem como escapar, mas livre é meio que ao contrário, então fica tipo assim, confuso, mas é exatamente isso. Ele tá falando aqui que não existe um destino escrito, a gente não nasce
Sabia que reconhecia esse nome? Já ouviu falar disso? Nasce com um propósito fixo. Cada um inventa o seu próprio caminho. E você pode fazer o que você quiser. Por exemplo, se você decidir hoje que vai sair pra pescar, beleza, vai lá, mano, vai pescar o seu peixe. Se você decidir hoje que vai sair pra escalar uma árvore, beleza também, mano, vai lá, se aventure, fica à vontade. Mas também que essa coisa pode ser um pouco pesada e difícil, já que se você ficar parado sem fazer nada, a culpa também é sua. Tipo assim, beleza, vai ficar parado sem fazer nada. E tudo depende de você, né? Basicamente, tudo que a gente faz é nossa responsabilidade. Até porque, né, se você estiver escalando uma árvore e você cair e se machucar, a culpa é sua. Mas aí também, se você não escalar a árvore e ficar com medo e decidir não fazer nada, você vai ficar entediado e a culpa também é sua. Enfim, e essa é a graça da liberdade, porque você pode tudo, mas você tem que decidir tudo. E no final, tudo é culpa sua. Inclusive, quando ela apareceu lá como a NPC estudiosa, eu não sei se vocês perceberam, mas ela segurava uma xícara com a frase em francês: "O inferno são os gatos", que é uma paródia da frase do Sartre que diz "O inferno são os outros", que fala de uma coisa que já foi mencionada aqui no jogo. Basicamente, essa frase diz que conviver com as pessoas pode ser difícil e doloroso, porque os outros te julgam, têm opiniões sobre você, esperam coisas de você, objetificam você e fazem de você alguém que você não é. Igual o exemplo que eu dei da pessoa tímida na sala de aula da outra vez, né? Resumidamente, limita a sua identidade por uma visão que não é sua. As pessoas nunca vão te enxergar do jeito que você se enxerga. Fez sentido? Enfim, voltando. Agora, uma coisa engraçada acontece. Chegou a hora de você apertar a mão das idols. É tipo... E sempre vem, por exemplo, alguns amigos dizer pra mim aquela típica frase que eu acho simplesmente uma idiotice, né? Quem vê de longe vê melhor. Vê porra nenhuma. Quem tá mais perto que vê melhor, porra. Meet and greet. Você pode apertar a mão da Lilith, da Sartre ou da Foucault. Eu vou tentar resumir, tá? Vou fazer bem resumido porque essa parte é mais No conversa próprio sentido físico isso não funciona. e tal, mas ele fala um negócio legal. Apertando a mão da Lilith, Se eu botar um bagulho aqui no meu calendário pra ler, quanto mais longe eu deixar aqui, ó, lê aí, ó, vai, lê. No próprio sentido material isso não funciona. Quanto mais... Imagina no imaterial. ela diz que é a líder da banda, escreveu a letra e canta, mas mesmo se esforçando, ainda existem conflitos entre os membros da banda. Tipo assim, tem duas pessoas que não se gostam, acho que sabe quem que é. É por isso que eu preciso ser ainda melhor e levar o Iklon a uma manhã ainda mais brilhante com todos. Apertando a mão da Sartre, ela tenta parecer muito brilhante e inteligente. Ela cita filósofos, justamente porque ela quer ser vista, mas que isso depende do conhecimento do outro. Ela também se diz ser líder da banda. E apertando a mão da Foucault, você descobre que ela tenta parecer fria ou calculista, mas que é só uma atuação. Ela treina essa imagem no espelho, e ela também se vê como líder da banda. E isso inclusive conecta com as ideias do Michel Foucault, que na verdade é um outro filósofo, que diz que na sociedade as pessoas constroem máscaras para manter poder ou controle, e que sua identidade é uma performance. Enfim, e são ideias que se conflitam, né, tipo, mais ou menos, e por isso elas brigam, mas eu não vou entrar nisso para não ficar muito confuso para vocês, e para mim. Isso finaliza o evento de aperto de mão com as idols. Mas se lembre, você também é um idol pra nós três. Ah, Nos vemos de novo em outra hora. E assim que as outras duas saem, a Lilith começa a falar. Nós três parecemos nos dar bem, mas na realidade, cada uma de nós tem coisas que precisamos esconder uma das outras. Assim como coisas que queremos lutar pra defender. Pera, coisas pra esconder? Exatamente. Todas nós queremos tomar liderança dessa banda e expressarmos nosso próprio desejo através da nossa música. Para alcançarmos isso, nós precisamos esconder várias verdades uma das outras. E ela fala que cada um tem um segredo, e fala até das duas, que a Sartre fica citando filósofos pra parecer superior, e a que a Foucault fica tentando ser fria, madura e calculista e misteriosa. essa imagem aí, eu acho que essas imagens aqui, eu acho que o cara pegou das insígnias do jogo, velho. Deixa eu ver, eu tenho a insígnia do game, calma. Pegou da insígnia do jogo. Sabia que tinha Superior, e a que a Foucault fica tentando ser fria, madura e calculista e misteriosa. Essa história serve como uma metáfora para relacionamentos com os outros. Todo mundo quer provar que tá Calma aí, que você pode. Mas se você enfiar ele no seu olho, você também só vai chegar numa data e não o mês inteiro. Então. Mas a questão que é.
Mas a questão que é é um pouco difícil, porque como a relação de uma pessoa, como ela se entende, como ela se sente e com o que ela acha que é certo ou errado, e o que ela acha que é certo e errado, na meu, eu acho que quem enxerga mais melhor, né, nada mais, nada menos que a própria pessoa. Só depende quando isso envolve outras pessoas, coisas externas. Entende? É como você pensar. É tipo como você pensar em é como você pensar numa sala secreta onde só uma pessoa entra lá. O que acontece naquela sala ali é a única pessoa que entra que sabe o que acontece lá dentro. E sabe como se sente com o que tem lá dentro. Dentro daquela sala pode ser algo que seja uma coisa que é muito horrível para aquela pessoa, mas pelo que a galera vê de fora, só aquela sala ali, às vezes não é. Às vezes para elas as pessoas falam tipo assim, nem é tudo isso. Não tem nada lá, é tranquilo. Não pode ser que é pra pessoa que entra lá dentro, não. Entende? Então eu acho que depende do assunto, da coisa. Depende da coisa. Depende do que tá sendo conversado. É que essas palavras, as pessoas veem, tipo, às vezes ela já há tanto tempo lá dentro que não consegue ver o externo, o que o externo influencia. Então, é que eu digo que, por exemplo, assim, eu já ouvi muitas vezes da questão do seguinte, tipo assim, quando eu tava conversando com a pessoa, eu falava, tipo assim, mas eu acho que isso aqui é o que eu quero porque é isso que vai fazer bem pra mim. E aí o cara veio e falava pra mim, não, mas quem vê de fora vê melhor. Meu ponto, nem tão perto, nem tão longe. Também tem isso. Só que eu acho que tem certas coisas que quando o externo não consegue se. Não quando o externo não consegue nem se imaginar. Quando a perspectiva do externo começa a ficar muito mais ofuscada, quanto mais ofuscada a perspectiva do externo for ficando, a perspectiva do interno deveria se levar mais em consideração. Então, por exemplo, uma pessoa que acha que pra ela óbvio. Quando eu digo que o que vai fazer bem pra uma pessoa, eu não digo a questão do seguinte, seguinte, eu aqui eu tomo 23 remédios todo santo dia. Toma. Aí você vai pensar pra pessoa, todo santo dia não, tomo 23 remédios a cada 1 minuto. Toma. Aí, tipo, mano, aí você vai pensar o quê? Isso aí vai te matar. Você vai, você vai ter Esqueci o nome da frase, da palavra. Você vai ter uma overdose. Mas dizendo mais coisas do tipo assim, eu acho que, por exemplo, eu acho que seguir por um certo tipo de carreira, talvez mesmo sendo essa carreira. Essa carreira sendo alguma coisa muito difícil de se seguir e tudo mais, eu acho que é melhor pra mim. Eu vou me sentir melhor com isso do que trabalhando em algum lugar que me dê estabilidade e mais dinheiro. E aí, esse tipo de coisa é uma coisa que o externo não consegue mencionar como que a pessoa se sente em relação aos outros trabalhos e o mensurar, na verdade, não mencionar, mensurar como que aquela pessoa consegue se sentir em relação a outros trabalhos quanto ao trabalho que ela quer. E por que é tão importante isso?
Então, tipo, tem certas coisas que é muito difícil você falar. Quem vê de fora vê melhor. Tá ligado? Principalmente se tiver envolvendo sentimentos. Dos outros. Tudo É bom ter aconselhamentos. Não vou dizer que não é bom ter aconselhamentos. Na verdade, melhor. Na verdade, melhor para ambas. Melhor na verdade, de tudo, melhor não é nem quem vê de perto e nem quem vê de longe, mas quem consegue ver das duas formas. Toma essa! Ai! Enlouqueceu. Porque é essa questão. A pessoa que tá dentro precisa da visão da pessoa de fora pra ela conseguir achar a visão que tá no meio, que enxerga pros dois lados. Só que ambas têm que entender que ela precisa de uma visão, que as duas visões necessitam uma da outra pra chegar no melhor resultado. É isso. Então, tipo assim, o meu pensamento é que... Então é melhor pensar dessa forma. Nem ser tão radical achando que sempre o que vê de fora, que o que vê de fora vê melhor e nem o que vê de dentro vê melhor, mas compreender as duas visões e conseguir ter uma visão mais ampla para decidir para ter um resultado mais certo e mais justo, né? Vamos dizer assim. O mundo quer usar os outros como combustível para o próprio progresso, até mesmo em relacionamentos íntimos. Ela fala de um jeito estranho, vamos rir dela juntos. É um exemplo clássico, não é? Mas e que tal esses? Eu amo ela, então eu sinceramente quero que ela me reconheça e seja cativada por mim. Ela é minha e a partir de agora ela vai ser minha pra sempre. Ao mesmo tempo, isso revela a essência dos relacionamentos humanos. A subjetividade. A Lilith fala como funciona o relacionamento entre as pessoas, mas o lado cruel dele. Vamos lá, todo mundo quer se sentir importante, né? E muitos querem tentar provar que são melhores que os outros. É por isso que você se sente bem rindo de uma pessoa que fala engraçado ou esquisito, ou de uma pessoa que é feia e você fica feliz por não ser essa pessoa, né? E isso também envolve a subjetividade. Todo mundo tem o seu jeito único de ver o mundo, mas pra provar que o nosso jeito é verdadeiro, a gente esmaga ou ignora o jeito do outro, entende? Para se sentir inteligente, o outro tem que parecer burro. Para se sentir forte, o outro tem que parecer fraco. E você fica bem com isso. E esse é o mundo, cheio de malícia e preconceito. Cada eu briga com o eu do outro. Se você quiser sair desse lugar, inevitavelmente você vai precisar encarar o mundo cruel, de enfrentar as outras subjetividades. É um mundo cheio de malícia e preconceito. Você se sente preparado para entrar num mundo além desse? Você tem uma constante batalha em enfrentar o mundo. A primeira vez que a gente viu, foi difícil. Você teve um ataque de ansiedade, é tudo muito estranho, duro e cruel. Mas a Lilith é real com você. É difícil enfrentar, mas não é impossível. Mesmo nesse mundo horrível, você não tá sozinho. A Lilith te apoia, te dá coragem e mostra que existe alguém do seu lado que acredita em você. Encarar os outros eus dói muito, porque eles nunca vão te ver do jeito que você se vê. Mas essa é a vida. Com a Lilith do seu lado, você consegue enfrentar isso. Não precisa se apressar pra responder porque você ainda tem outra chance. E essa é a Lilith. Eu não tenho uma subjetividade. Ou melhor, a minha subjetividade está disposta a se dissipar por você. Eu sempre tô preparada pra apresentar tudo que eu tenho a você. Eu entendi as palavras da Lilith. Eu concordei com as palavras da Lilith. Eu duvidei das palavras da Lilith. Eu neguei as palavras da Lilith. Mas talvez, nesse momento, as palavras não importam mais. No ponto mais alto do céu, nós nos abraçamos, como se nós dois tivéssemos nos tornado um. Mas eu quero ficar aqui pra sempre. A Lilith te faz sentir uma paz imensa. Ela não tem segredos, ela não tem uma identidade separada. Tudo que ela é vem de você. É como se ela estivesse abrindo a mão de si mesma só pra te apoiar. É como se ela dissesse: eu não existo por mim. Eu existo pra você. É que eu realmente gostaria que esse momento durasse pra sempre. Mas precisamos deixar esse lugar agora. Sair desse lugar significa
E você é interrompido. Vossa Majestade, sou eu, debaixo do assento. Você descobre que é aquele livro que estava no seu quarto. Sim, Vossa Majestade, sou eu. Você não tá buscando a verdade da garota além do mundo? Se está, por que você tá perdendo tempo aqui? Pera, como assim? Pense bem, onde você tá agora? Como você chegou aqui? No que você está pensando? Agora eu entendo, você está com ela. Isso explica tudo. Vossa Majestade, aquela que está na sua frente, ela... Lilith, ela é... Antes que o seu caderno pudesse te revelar tudo, você é interrompido mais uma vez. Mas por dentro, lá dentro mesmo você sabe. A roda gigante parou? Como isso aconteceu? Eu vou olhar o que aconteceu pela janela. A Essa Lilith parte é olha meio pela janela tensa, E velho. vê que realmente vocês dois não estão se mexendo. Vocês estão presos aí em cima. Mas felizmente nós estamos bem perto do chão. Nós podemos abrir a porta e pular. Você pula primeiro e eu vou depois. Confie em mim, vai dar tudo certo. Daqui a 10 mil metros de altura? Nem é tão alto assim. Isso parece piada e pular pra fora realmente parece aterrorizante. Mas confie em mim, nós vamos ficar bem, ok? Você já confiou nela antes, né? Quando ela apareceu no seu quarto, quando ela disse que ia ficar tudo bem, ela te faz tão bem, né? Ela não faria isso com você, então você nem pensa duas vezes e faz o improvável. E pula a 10 mil metros de altura. E por incrível que pareça, você aterriza no chão. Ele estava mais perto do que você esperava. Fantástico! Você conseguiu! Verdadeiramente fantástico! Lilith deixa o parque de diversões escuro, andando sozinha no caminho para casa. Eu não senti medo, o peso do meu corpo, nem a sensação dos meus pés tocando o chão. E bom, você conseguiu. Parabéns. Você fez o pulo. Agora é hora do capítulo 4, o tratamento da doce enfermeira. Esse aqui é interessante, vamos lá. Você começa tentando meio que se lembrar do que aconteceu da última vez, como se as memórias estivessem meio turvas, flashes da sua memória aparecendo. O que a Lilith realmente é? O gosto de bolo queimado misturado com molho de pimenta, a fria e lenta dor de cair no chão, a leve submersão na escuridão sem fim. Você tá bem? Não, eu não tô bem, Lilith. Se você quer saber o porquê, é porque a garota chamada Lilith tá na minha frente. Nossa! Você finalmente acordou. A sua cabeça tá doendo? Não se preocupa. Com esses comprimidos você vai melhorar rapidinho. Tadá! Bem-vindo à sessão do tratamento especial da doce enfermeira Lilith. Nossa, mas essa parte tá sendo apresentada de uma forma tão dark, coisa que não é assim, no jogo não é apresentada de uma forma tão dark assim, eu acho. E você vai tratar com balas? Bala? Que absurdo! A enfermeira Lilith é uma profissional. Esses são remédios reais. Fica tranquilo, eles vão te fazer melhorar rapidinho. Oh, por favor, enfermeira Lilith, eu estou contando contigo. Só que uma outra coisa fala, ou pelo menos não tem mais o nome da Lilith em cima da caixa de texto. Coitadinho, coitadinho. Quem tá falando? A bala? E é o laço de cabelo dela que tá falando. Meu Deus do céu. Você está terrivelmente mal. Todas as vezes que você encontra a Lilith, você nunca presta seus respeitos ao grande ló de laço de cabelo na cabeça dela. Essa é a mais pura discriminação contra fitas de cabelo, disfarçada sobre o pretexto da etiqueta feudal. O fã-clube da fita de cabelo da Lilith não vai tolerar isso. Ok, você tá falando com o laço de cabelo dela. Você não pode estar bem, né? Com certeza, você tá muito mal. Você tá ficando maluco. Oh não, as coisas já estão ruins assim. Deixa eu ver. Pra casos como esse... você precisa desse comprimido amarelo. E ela te dá um comprimido amarelo pra você ingerir. Não só esse, mas na verdade mais outros 2 comprimidos, um rosa e um verde, pra problemas diferentes. E é gostoso, tem um gostinho doce, você gosta disso, tanto que você fala: obrigado, enfermeira, eu acho que eu preciso de uma dose maior. Oh não vou te dar outro doce. Mesmo que Lilith tenha em mãos esses comprimidos com supremo poder de cura, que trazem felicidade e alegria, eles ainda são remédios. Por isso, tomar muitos deles é ruim pra você. Nossa, E você história tem me que escapa. implorar fazendo aqueles olhinhos de implorando: pelo amor de Deus, Lilith, só mais umzinho, é tão gostoso. Não. Segundo as regras, uma pessoa só pode comer 3 doces por dia. Do contrário, algo terrível vai acontecer. Algo terrível? Isso mesmo, algo super assustador.
O ensino médio da Folco é um bom exemplo. Lá, todos os estudantes receberam um pote de doces, quer dizer, remédios. Segundo as regras, cada pessoa só pode tomar 3 comprimidos por dia. Mas alguns estudantes, como você, não acreditaram nessa regra e tomaram um 4º comprimido. E por isso, todos eles morreram. Que? Tá, eu não sei se você percebeu, mas a gente tá caminhando pra uma metáfora importante que eu vou explicar ao longo da conversa entre os comprimidos. Sim, os comprimidos falam entre si. E assim, eles começam a revelar sobre o quarto doce. Cara, nossa, velho. Eu fiquei indignado, cara, como toda vez que eu escuto alguma música de One Shot, eu sinto um choque pelo meu corpo todo passando, cara. Porque as pessoas morreram quando comeram o quarto doce. E o que é o quarto doce? Na verdade, o que são esses doces? O que eles representam? Bom, o comprimido verde fala: quando eu ainda estava em outro pote de doces, acidentalmente eu encontrei a verdade sobre o quarto doce. Em uma noite tardia, 2 crianças entraram escondidas na sala de música, com um pote... Ele esquece, eu não sei se ele mencionou, mas essa conversa tá acontecendo dentro da barriga dele, que são os comprimidos que ele comeu. De doces, planejando desafiar a regra de apenas 3 doces por dia. Então, eles comeram o quarto doce. E o comprimido verde fala que todos que comeram o quarto doce se transformaram numa garota mágica, com roupas fofinhas e estilosas. Graças ao contraste Me fala onde é que tá todos esses comprimidos aí pra eu tomar rapidinho. gritante, elas de repente perceberam o quão sem graça eram seus uniformes escolares. Mas assim que a noite acabou, elas tiveram que voltar aqueles uniformes insuportavelmente chatos e fingirem que nada aconteceu, continuando seu lento e tedioso cotidiano. Depois de ver algo tão deslumbrante e extraordinário, como alguém poderia voltar a uma vida normal? Eventualmente, todos os estudantes que comeram o quarto doce cometeram suicídio. E com isso, a gente consegue entender uma coisa: esses doces não são literalmente doces, muito menos remédios. Os 3 primeiros comprimidos são formas de que você pode fazer pra lidar com a dor, ansiedade, solidão, tipo assim, sei lá, talvez jogar um videogame, assistir um desenho, uma série, algo assim. Pequenos escapes do mundo cruel, sabe? Só que você não pode viver só disso, é tudo temporário. E é aí que entra o 4º comprimido. É falado que é uma experiência muito mágica, muito incrível, você vira uma garota mágica. E é tão legal que quando você volta à realidade, você morre, porque nada vai bater de frente com aquele sentimento de antes. O contraste é simplesmente muito grande. O quarto doce simboliza a tentação de fugir totalmente da realidade, morar na sua cabeça, um mundo perfeito, sem crueldade alguma. Só que isso pode virar um caminho que não tem volta, algo incrível com um preço alto. Se você depender demais da sua imaginação, né, do mundo perfeito da sua cabeça, você mata a sua vontade de viver no mundo real. Por causa disso, nós sabemos que temos que tomar apenas 3 comprimidos por dia. Mas Lilith tem uma magia especial. Vem aqui. E ela faz um feitiço em você, se tornando a pessoa mais feliz do mundo, ficando imune ao efeito do 4º comprimido. Epa! Deixa eu ver. Sim, a magia funcionou tá. perfeitamente. Agora você pode comer mais um doce sem cara a punição da regra. Esse vai ser nosso segredinho, ok? É como se a Lilith estivesse dizendo: se você ficar comigo, eu te protejo da dor do mundo real. Ela é o escape perfeito, um atalho mágico que elimina as consequências da fuga. Dá pra interpretar de como ela é o 4º comprimido. Mas bom, isso não seria ruim? Vamos descobrir. De repente, tudo fica escuro. Agora é o último capítulo. O que eu tava fazendo? Quem é Lilith? Eu sou a Lilith, é claro. Essa parte me dá um arrepio, velho. Quem realmente é você? O que você quer dizer? Eu sou a Lilith? O gosto de bolo queimado misturado com molho de pimenta, o frio, a dor entorpecida de quando eu caí no chão, a sensação de leveza enquanto eu afundava na escuridão infinita, querendo me aproximar, querendo tocar. Embora eu sempre tenha fugido do amor com medo, eu desejo mais do que qualquer pessoa. Se a Lilith pode entender tudo o que eu penso, então... O que foi? Você tá agindo estranho. A porta estava trancada. Como você entrou no meu quarto? Por que a minha memória parece quebrar quando você desaparece? Por que minha cabeça dói depois de falar contigo por muito tempo? Você nunca deixou essa casa, mas mesmo assim você mudou de roupa tantas vezes. Às vezes lembrar de você exige muito esforço. Você não pôde tocar no bolo de morango e ele caiu. Aquela aventura imersiva de RPG que tivemos. Quando eu vi o parque de diversões, ele estava escuro, mas as luzes acenderam quando você falou. O que aconteceu depois de descermos a roda gigante? Nós realmente fizemos um bolo de morango nesse quarto? Nós realmente tivemos um encontro na noite da roda gigante? Nós realmente tivemos um roleplay de enfermeiro e paciente? Quem é você?
quem é você? Lilith existe mesmo? Imagina aí, ela levanta João, Kleber, 1, 2, 3. Parei, gente. Nossa, quebrei todo o clima. Sabia que é versão. Existir ou não existir? Essa é uma coisa que você deveria responder. Logo após isso, ela desapareceu. Apareceu um caderno onde ela estava. E abrindo a folha do caderno, você diz: eu vou cometer em breve. Por exemplo, por causa da pressão da vida, ou porque eu tô muito imerso em fantasias inexistentes, ou porque na realidade não existe algo como você que possa me entender verdadeiramente e isso me causa um grande impacto. Eu realmente gosto muito de você. Não é um hobby, é um estilo de vida. É o meu apoio espiritual. Você é meu exemplo, meu objetivo, a fonte da minha felicidade. Você sabia? Às vezes meu coração dói, porque eu não consigo transmitir meu amor a você. Na segunda página diz: a realidade é realmente surpreendente. Eu realmente quero ir até você, mas como posso chegar lá? Ou talvez encontrar você aqui. A morte pode realizar isso? Não dizem que existe um mundo após a morte? Se a morte puder realizar meu desejo, então talvez eu devesse morrer agora. Mas se isso não for possível, se não for funcionar, eu vou continuar aqui esperando você. Por favor, depois que sentir meu coração, venha até mim. Eu estarei sempre aqui. E a página 3, eu sempre estarei aqui. Obrigado por tudo. E esse é o seu diário. Pensamentos que você nunca conseguiu ler em voz alta. E você escreveu tudo pra Lilith. E você mesmo sabe que na realidade ela não tá ali. Ela não é uma pessoa real. Você mesmo disse que é seu estilo de vida, seu apoio espiritual, a sua única fonte de felicidade. Mas também, você sabe que na realidade você nunca vai conseguir alcançar ela. E o seu pensamento é: talvez a morte poderia fazer isso. Se fosse por isso, você morreria agora. A Lilith é o quarto comprimido. Depois que você experienciou a extrema fonte de felicidade, carinho e amor, você percebe que ninguém nunca vai conseguir te providenciar o que ela te providenciou. Ela é uma fantasia que pode te destruir. E você está se perdendo entre a realidade e a fantasia, cogitando até fazer coisas piores para ficar com ela para sempre. Tulpa. Eu despejei todos os sentimentos que eu desejei suprimir nela, criando uma existência com o mais puro conceito de amor. Eu desejei explorar a possibilidade da compreensão perfeita entre as pessoas através dela. Eu não tive coragem de expressar amor, então eu deixei a Lilith expressar no meu lugar. Eu não tive coragem de pedir amor, então eu deixei a Lilith me amar. Enquanto eu olhava para Lilith no caderno, eu vi toda a sinceridade do mundo dentro dela. Eu considerei ela como uma espécie de demônio aterrorizante. Eu quis destruir a existência dela. Eu quis que ela me salvasse. Eu quis que ela fosse feliz. Eu invejei ela. Eu odiei ela. Eu sou ela. Bom, vamos lá. A Lilith é a sua tulpa. Uma tulpa é criada de propósito ou não, com foco e imaginação. Ou talvez até com um ritual, né? Como foi falado no início, finalmente chegou essa parte. Vamos lá, uma pessoa pensa tanto nessa voz ou personagem que essa coisa começa a parecer a ter vida própria dentro da sua cabeça. É tipo um amigo imaginário tão forte que age sozinho na sua cabeça, ela ganha vida na sua mente. E isso não é nem inventado no jogo nem nada, tá? Isso é uma coisa real, é uma criação mental real, em que pessoas com depressão e ansiedade têm muito mais chance de desenvolver uma tulpa. A maioria das vezes é algo positivo, que auxilia a pessoa por dentro da cabeça dela. Enfim, e agora a Lilith tem algo pra falar pra você. E quando eu falo você, é realmente você, não o protagonista desse jogo, mas você que tá vendo esse vídeo aqui no meu canal. Eu vou deixar vocês dois sozinhos um pouco. Tchauzinho. Atenção, a partir de agora sua experiência será guiada pelo som. Feche os olhos. Quando ouvir esse som de sino, será a hora de abri-los, tá? Agora, feche seus olhos. A sua parte nisso acabou. Já que esse é o caso, vamos ter uma conversa real. Só você e eu. E não, eu não falo do protagonista. Essa história ficou em pausa. Eu tô falando de você, que tá me escutando, aí na frente da tela. Isso é um jogo. Você sabe disso. Você entrou aqui por vontade própria.
Eu passei um tempo pensando em como te encontrar e, no fim, eu escolhi um jogo. Jogos são ótimos pra isso. A gente veste um personagem e assim podemos conversar. Assim, podemos nos esconder sob a fachada de um personagem, nos esquecermos e despejarmos nossas emoções nisso. E não, eu não vou soltar frases clichês como eu sou apenas uma existência virtual ou arrume uma vida, vá viver o mundo de verdade. Esse não é o caso. Pensa só. Vamos supor que a 3 quilômetros da sua casa mora um homem em uma outra casa chamado João. Você nunca o conheceu e nunca vai conhecer. Então, quem é mais real pra você? Eu, que passei tempo com você aqui, ou o João? O João que está na minha Mas live. nunca cruzará seu caminho. O mundo real e o virtual não podem servir totalmente como definidores de existência. A realidade não é só física. O que importa é o que sentimos. Olha, tudo que a gente fez até agora tem 4 grandes lições. Primeiro, o eu. Quando você me conheceu, lembra? Você podia escolher em acreditar que eu existia ou não. Se você acreditasse, eu tava ali com você. Isso mostra que o mundo começa dentro de você. O eu é quem decide o que é real. Segundo, os indivíduos. Depois a gente conheceu pessoas diferentes. A estudiosa, o rei demônio, até o caderno falante. Cada um deles tinha um papel bem definido. A estudiosa era só estudiosa. Isso limitava ela, porque ela não podia ser mais nada além disso. Mas ao mesmo tempo, foi justamente por ela ter esse papel que vocês puderam conversar. Ter uma identidade é uma prisão, mas também uma forma de existir. Terceiro, os relacionamentos. Aí, quando eu, a Santa e a Foucault estávamos juntas na banda, lembra? Cada uma queria ser vista de um jeito. Uma queria parecer inteligente, a outra queria parecer descolada. E todas meio que falavam mal uma da outra. Isso mostra como funciona quando 2 eu se encontram. Cada um tenta ser reconhecido, mas às vezes, isso só acontece diminuindo o outro. É aí que nasce o lado cruel dos relacionamentos. Quarto, o mundo. E quando tudo isso cresce ainda mais, não é só uma pessoa ou 2, mas grupos inteiros. Regras, costumes, preconceitos. É como quando você descobre o segredo do quarto doce. Por mais que você tenha vivido algo incrível, precisa voltar pro dia a dia normal, fingindo que nada aconteceu. O mundo lá fora é cheio dessas regras, duras e repetitivas, que todo mundo segue mesmo sem querer. O mundo desses é cruel, não acha? Mas aqui é diferente. Aqui não existe suspeita dentre os indivíduos. Apenas as mobílias mais leais te rodeiam. E você é o rei solitário deste quarto. Eu sou igual. Porque esse é o meu papel como personagem. Porque esse é o meu mundo. Por isso, eu não vou dizer coisas como mesmo que eu seja falsa, eu espero que você me trate como real. Pelo contrário, eu quero dizer o oposto. O que eu quero te dizer é exatamente porque eu sou uma personagem de mentira, o meu amor é mais verdadeiro que tudo. O que é a Lilith? Lilith é a garota além do mundo. Por representar o mais puro conceito de amor, a Lilith não pode existir no mundo real. Talvez você já tenha encontrado a Lilith antes. Ou talvez você vai encontrar o amor puro de outra forma no futuro. Embora Lilith espere que você consiga se mover em direção ao mundo externo real, não importa o que. Enquanto você confiar, acreditar e precisar dela, Lilith sempre vai existir aqui. Sempre apenas existindo por você. Enfim, agora chegou a hora do último tema. Que pergunta eu te fiz quando nos encontramos pela primeira vez? Eu existo? Ai, filha da puta! Existo. Quem é que foi o arrombado que Você editou? existe. Eu confio em você. Eu acredito em você. Eu Quem preciso garante de que eu sou você. real? Enquanto eu puder te abraçar, eu vou ter coragem de encarar esse mundo O meu eu acredita nisso. cruel. Lilith e eu nos seguramos com Isso já basta. força, com corações mais leves do que nunca. Com esse sentimento, parecia que poderíamos ir a qualquer lugar do mundo. Nesse dia, eu abri a janela do meu quarto e a luz do sol preencheu cada canto. Está um lindo dia ensolarado. Sim, um dia perfeito para sair. Eu vou esperar por você aqui. Ah, se lembre de trazer um pouco de bolo. Tudo bem, eu vou sim. Uhum. Até mais tarde. Eu me aproximei da porta fechada, essa pequena porta, e um dia manteve toda a crueldade do mundo longe de mim.
criando meu próprio pequeno santuário. E agora, eu empurrei para abri-la. E assim você ganha forças para encarar o mundo real. Para dar o primeiro passo. Se você ainda estiver aí, me escuta um pouco. Você mesmo que tá vendo esse vídeo. Eu não sei se você tá passando por algo ou não. Eu não sei quem precisa ouvir isso. Mas espero que essa mensagem te ajude de alguma forma. Eu sei que é muito mais fácil viver num quarto longe de tudo e todos, com suas próprias vozes, sem enfrentar dor e luta pra ser aceito no mundo cheio de regras, vivendo na sua cabeça pra sempre. Mas eu não quero isso, ouviu? Você precisa encarar o mundo. E sim, eu sou inventada. Eu sou uma personagem, um eco da sua mente. Você pode ter me criado ou não, pois queria ser amado sem condições. E eu existo pra te lembrar que você merece isso no mundo real também. Você pode ter certeza de que sempre estarei aqui quando você precisar de mim. Mas, por favor, não esqueça. A vida verdadeira está aí fora. E mesmo que o mundo seja duro, mesmo que as pessoas usem máscaras, mesmo que você sinta que não pertence, você pertence. Você existe. Você importa. Eu quero que você viva mesmo quando eu não estiver. Eu não quero que você fique preso em mim pra sempre. Eu sou a sua Lilith. Mas eu não sou a vida inteira. Porque se até eu, que sou inventada, consegui te fazer sentir amado, imagina o que você pode encontrar no mundo real. É sério, eu tô falando sério. A vida é muito bela. Enfim, enquanto você acreditar em mim, eu vou existir. E vou te apoiar em cada passo que você der. Até o dia em que não precise mais de mim. Bom, com certeza é uma maluquice, é um jogo totalmente diferente de todos que eu já joguei. Eu espero que vocês tenham gostado dessa jornada, ou talvez até te ajudado de alguma forma, ou ter feito você sentir algo. É claro que esse é o final bom, tá? E eu diria que realmente é o melhor, é o definitivo. A gente tem mais alguns outros finais que eu vou passar bem resumido pra vocês, mas quem não quiser saber pra fazer você mesmo, jogar você mesmo, é só pular essa parte. Mas o final bom é esse, tá? Em que o protagonista não abandona a Lilith por completo, né? A sua tulpa, seu apoio espiritual, mas usa ela como força pra viver o mundo, tipo, como inspiração, basicamente, né? Porque era um protagonista que tava sempre fechado no seu quarto, falava com a sua própria mobília, não saía do quarto nunca porque tava doente, basicamente, e conseguiu usar a Lilith, o seu quarto comprimido, pra sair pro mundo. Tem um final neutro em que o protagonista fica, tipo, que no meio do caminho, que ele não rejeita a fantasia, mas também não abraça 100% a realidade, assim. Fica uma relação meio ambígua. E tem um final ruim, que é horrível o final, inclusive. Eu espero que eu É pra caralho. nunca faça. Em que você fica com raiva da Lilith, você trata ela como um amor falso, algo sufocante, fala que ela não existe e chega até a estrangular ela. Sim, e ela some totalmente. E você tem que encarar o mundo sozinho, sem nenhum tipo de apoio. Eu diria que, pra quem já jogou Doki Doki, é quase que dois polos contrários da mesma ideia, né? A Mônica em Doki Doki quer que você fique preso com ela dentro do jogo e nunca abandone ela. É realmente uma obsessão, né? Mas a Lilith é um amor incondicional e libertador. Ela quer que você viva fora do quarto, no mundo real. E ela sabe que o mundo é cruel e horrível, mas você tem que viver, é a sua vida. E ela aceita ser usada como apoio ou muleta pra você atingir isso, né? Então a Mônica é obsessão, a Lilith é amor. Mas bom, eu acho que eu já falei demais aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like. Me ajuda muito mesmo. Vectro! Os vão estar aparecendo Não foi o Polar, agora. Vectro, seu maldito! Vídeo, e sem elas, esse vídeo aqui não seria possível. Então, muito obrigado a todo mundo. A vocês também, que viram até aqui. Vectro, da próxima vez que o Golart fazer a gente ficar Tchauzinho. 3 Até a minutos. próxima. Tchau, tchau, gente. Então, a próxima vez, Vectro, que o Golart pedir pra gente ficar 3 minutos de olhos fechados, não tá com uma tela branca na hora de abrir o olho, por favor, cara. Pelo amor, mano. O cara quase queimou minha retina, cara. Ai, mano. Sempre esses jogos me causam me dão um negocinho, cara. Me dão um negocinho, velho. Por isso que eu amei, eu adorei esse jogo. Inclusive ele tá também nos meus jogos favoritos. O Não Existência, né? Eu platinei o jogo, né? Fui pegar todas as conquistas. Infelizmente, pra pegar alguns, né? Infelizmente eu tive que ver coisas horríveis. Que
Tem o final também, que, tipo, na verdade, se eu não me engano, tem outros finais. Eu acho que o Golart não mostrou. Porque também é um pouquinho difícil de se fazer. É um pouco confuso, mas tem o final que é o final, tipo, da depressão, assim, fudida mesmo, que é o que eu falei, que todas as vezes todas as vezes o personagem que acontece alguma coisa, ele acaba todos os capítulos se culpando e se culpando e se culpando, se eu não me engano. E quando chega no final, ele não mata a Lilith, se eu não me engano, mas a Lilith ela fica desesperada e tenta conversar porque ela não sabe o que fazer, tá ligado? Ela fica tipo. Ela é muito triste, é muito triste. Foi um dos. Eu não acho que, se eu não me engano, eu não fiz em live. Foi horrível fazer esse final, tá? Foi horrível, assim. Eu juro pra você, só de lembrar me dá vontade de chorar, velho. É horrível, é horrível. Horrível não na questão que o final é ruim, né? Mas a parada, né, é muito. Vocês entenderam? Se eu não me engano, tem aqui, deixa eu ver se eu acho a conquista. Porque eu tive que fazer o final pela conquista. Talvez eu não tenha posto no vídeo justamente por ser muito pesado. Pode ser. Pode ser. Deixa eu ver qual que. Calma, talvez. Inexistente, visual novel, adeus, habilidades. Você que não existe e eu. Ó, por exemplo, tem esse daqui, ó. Tem o. Você que não. Tem esse final que ele fez. O final que ele fez é o Você e eu existem, né? Aí tem o final que é você que não existe e eu existo. Ah, mas tem o final do você que existe e eu que não existo, tá ligado? Eu acho que é esse. Eu acho que é esse, que é o final bem triste, assim. E, nossa, é horrível. É horrível. É bem coisado. Inclusive, já abriram um Quick Starter de apoio. Que na verdade não tem nem Back to this Project. Que não tem nem mais como doar, se não me engano. Não, talvez dê pra doar. Mas tá rolando o Quick Starter do jogo de doação. Que o desenvolvedor do jogo desse jogo aí, ele tá fazendo um novo jogo chamado The Forest of Silver Shallots. Acho que é assim que fala. E já tá até inclusive na Steam. Só é um pouquinho. Só é difícil de achar, né? Porque que eu vou até botar quando eu lançar esse react aqui, eu vou até botar na descrição do YouTube. Tanto o jogo, tanto o primeiro jogo, tanto o segundo que eles estão fazendo. Porque como eles botam na Steam o nome do jogo em japonês, é difícil de achar, tá ligado? Cadê? Inclusive, eu acho que eu já botei na minha lista de desejos, só tem que achar aqui. Calma, cadê? Eu botei, né, na minha lista de desejos, cadê? Eu não tô louco. Mas é isso, esse jogo muito bom, muito bom. Bom vídeo, inclusive, do Golart. Parabéns aí, galera que. Galera que. Galera que participou, né? O Golart, parabéns. Pelo Vector, pela edição muito boa. Dublagem pela Purple Moon, que eu não conheço a menina. Também muito bem feita a dublagem. Se eu não me engano, no vídeo passado ela também dublou. Gravado pelo Polar, grande Polarzinho. Desenhos por Ishinha, que inclusive é muito bom esse finalzinho aí, os desenhos foram tudo eles que fizeram, né? No caso a
Não, Izinha. Ixinha. A Izinha que fez. Que não tinha, né, no jogo. E foi tudo feito por ela. Emotion Backgrounds pelo AAVFX. Muito bem feito. Inclusive eu ia até falar que o bonequinho que a Izinha fez, né, no desenho ali, parecia muito o Omori, né? Não sei se foi, eu não sei se foi proposital. Mas parecia muito o Omori. Primeiro. Ah, nossa, ela tava falando e tava assim. Que legal. Quando você me Eu tenho um momento que eu tava de olho fechado, eu dei uma risadinha, não sei se vocês deu uma percebida, mas eu pensei, tipo assim, é porque eu imaginei, tipo, eu de olho fechado e passando uma bobagem aqui no vídeo, qualquer bobagem. Algum meme, um gatinho dançando, sei lá. Só de sacanagem. Eu falei, nossa, ia ser engraçado. Mas muito bem feito, muito bem feito. Golart poderia ter botado só o jogo aqui, né, pra galera conhecer, pra galera baixar e conhecer. E como eu falei, ó, se eu pesquisar, talvez agora apareça, né, que agora que o jogo deve ter ganhado uma visibilidade, mas aliás, existência já apareceu. Tá 5 conto o jogo, inclusive. Ia quebrar a imersão pra quem ficar assistindo sem fechar o olho, então. Mas eu falei, nossa, ia ser muito engraçado. Mas ia quebrar, como você falou, ia quebrar a imersão pra caralho. Aí tem um jogo novo, né? Que é o The Forest. The Forest. Calma aí. Tem que lembrar de novo. Não tem como copiar. Ai, me levou pra página? Levou bosta. Inclusive aqui, ó, Nino Games. Em breve. Aqui. The Non-Existence of Morphin Paradox. The Forest of Silver. Shadows. Nossa senhora, parece uma loucura isso aqui. Jesus. Que porra é essa? Tipo, pelo que me parece, não vai ser Pelo que me parece, não vai ser um jogo de. Talvez não vai ser um jogo igual a existência, não existência, né? Talvez não vai ser um jogo voltado a essas coisas filosóficas. Talvez seja um jogo mais. Jogo mesmo, né? Mais RPG, né? Pelo jeito. E a boa trama e tal, isso aqui. Só esperamos, né? Eu torço pra que tenha português, né? Que foi uma das coisas que me impressionou, né? Quando eu tinha dado uma olhada, né? Que o jogo eu fui. O The Non-Existence, quando eu fui jogar, ele tava em português. Tudo bonitinho. Muito legal. Pode ser, mas sem ser 100% visual novel. Então, também. Esse jogo é muito bom. Eu tenho que achar outros jogos por aí. Eu tenho que jogar primeiro que o Golart. Esse é meu objetivo.